Oi, eu me chamo Gabriel Silva Domingos, eu sou recém-formado aqui no terceirão do Colégio Caminhos e Colinas e eu fui aprovado para o curso de Ciência da Computação na instituição Intel, que é o Instituto de Tecnologia e Liderança. Bem, eu comecei aqui no Colégio Caminhos e Colinas no ano de 2022. Entrei aqui mais ou menos no segundo bimestre do ano, que é o segundo trimestre aqui do colégio, no nono ano. E diria que foi uma experiência bem diferente e bem desafiadora do que eu estava acostumado. Em comparação à escola que eu vim, a carga de conteúdos aqui era muito maior, me preparava muito mais para situações, principalmente os vestibulares. Foi um baque bem diferente porque é todo um ambiente diferenciado, tanto os professores, os alunos, o material que a gente utiliza aqui da Poliedro. Foi uma visão totalmente diferente do que estava acostumado na escola pública. Bem, uma das principais diferenças que eu senti na questão do material, principalmente assim nos conteúdos, foi o estilo do conteúdo mesmo, como ele é aplicado. O material da Poliedro, ele é um material bem denso de conteúdo, então ele te prepara muito bem com diversos exercícios, diversos exemplos, tem uma maior abrangência do conteúdo ali, explicando melhor cada detalhe do conteúdo em si, e um livro que a gente utiliza na sala de aula mesmo, que é um pequeno resumo, que serve como um guia para o professor também. E acredito que é bem diferente do que a gente está acostumado mesmo quando a gente vem de um colégio público, porque é algo voltado para os vestibulares, que é o nosso objetivo ali na frente, que é passar por eles para conseguir chegar na tão sonhada faculdade. A questão dos simulados realmente foi, acho que, o maior diferencial desde que eu cheguei aqui, porque é algo que eu nunca havia escutado sobre no colégio público mesmo, então foi uma das principais coisas que eu vi diferença aqui. E eu acredito que os simulados realmente fizeram uma diferença em tudo ao longo do período do colégio. Eles me prepararam melhor tanto para os vestibulares, que eu enfrentei muitas questões, às vezes eram parecidas ou seguiam mais ou menos a mesma lógica, então te ajuda mesmo a ter essa preparação. O ambiente também ajudava, então simulados é algo diferente que realmente te prepara para questão das provas dos vestibulares, não só as provas que você vai fazer depois, mas as provas mesmo do colégio. Tudo aqui é voltado para essa questão dos vestibulares, FUVEST, Enem, Unicamp, Mackenzie, por aí vai. Então tudo que a gente vai aprendendo é voltado para essas áreas, então você sente que com o decorrer do tempo, fazendo mais simulados, você vai evoluindo cada vez mais, tanto no seu raciocínio, como na sua forma de se organizar para fazer uma prova ali, o seu tempo, como você vai desenvolver as questões. Então acredito que os simulados é algo realmente diferente que a gente tem aqui no colégio e que me ajudou muito. Essa questão da separação de Caminhos e Colinas, que são meio que separadas as meninas e os meninos, é algo também que estranha um pouco no início, porque você acaba, eu no caso, estudando só com os meninos, os professores são todos homens. É algo que não é o padrão, assim, um costume muito aqui no Brasil nas escolas, né, principalmente para quem veio de colégio público, que sabe que sempre é meio misturada. E eu acho que ter essa separação traz muitos benefícios. Estando ali num ambiente onde é só os meninos, às vezes, pelo menos na minha turma, a gente era uma turma muito unida, criamos muitos vínculos de amizade ali, era uma turma muito unida. Um dos nossos professores, ele dava aula bem diferente, dependendo como ele ia dar aula para qual turma, se às vezes ele dava aqui aula no Colinas para substituir alguém, mas esse professor, ele tinha um jeito específico de dar aula como os meninos aprendem. Então os meninos e as meninas acabam aprendendo de maneiras diferentes, dependendo da forma como o professor explica. E eu acredito que, apesar de ser algo meio estranho no início, realmente essa separação ajuda muito em diversos quesitos, tanto nos vínculos que você vai criar, tanto na forma de aprender. Às vezes é engraçado ver a maneira como as professoras davam aula no Colinas, quando elas contavam para alguns amigos meus, e como os professores davam aula pra gente. Então dá pra perceber através dessas conversas, dessas relações, que a forma como cada um aprende às vezes é muito diferente um do outro. Às vezes as meninas preferiam uma aula dependendo mais teórica, mais calma, mais tranquila. Às vezes nós tínhamos uma aula com o professor da mesma matéria, mas às vezes era uma aula mais puxada para exercícios, algo mais prático assim mesmo. A questão dos professores é algo bem legal de comentar um pouco, porque eu nunca, na minha vida acadêmica, eu nunca tive muito problema com nenhum professor, de nenhuma escola que eu passei. Mas aqui eu sinto que os professores são muito mais acolhedores. Os professores se preocupavam sempre com os alunos. Então, às vezes eles davam bronca ou comentavam alguma coisa que a gente tinha que mudar como turma, mas era algo para um lado positivo, buscando sempre ver o nosso melhor. Os professores, eles sempre buscavam tirar nossas dúvidas, apesar de qualquer
qualquer pergunta que você fizesse, nunca era uma dúvida besta, uma dúvida meio burra, como se fala, mas era sempre algo visto como um lado positivo pelos professores, porque eles viam seu interesse realmente na aula quando você fazia as perguntas. Então, muitos dos meus colegas, eles se sentiam livres, assim, para fazer as perguntas e ficar mais tranquilo em relação aos professores, porque nunca foram professores que ficavam com aquele olhar de julgamento, ou que você não sentia que eles tinham vontade de ensinar. Eles sempre estavam ali muito dispostos a ensinar. Tinha alunos que procuravam professores, até eu procurava alguns professores após o período de aula, ali após a aula dele, eles se disponibilizavam para dar conselhos, ajudar em algumas matérias, algum foco específico, até mesmo em um vestibular específico, que foi o meu caso da Intel. Tive um professor que me ajudou bastante, tem um foco ali, já que o vestibular é mais focado em matemática. Então, acredito que os professores, eles fazem um trabalho muito bom aqui no colégio, principalmente nessa questão de acolher bem os alunos e deixar que eles se sintam livres para fazer perguntas e tirarem suas dúvidas. Se formar assim no terceiro ano do ensino médio é algo muito bom, mas também tem suas contrapartidas, né? Quando a gente pensa assim, o fim do colégio acabou, não vamos, às vezes as pessoas pensam, não vou estudar mais, vou estar livre ali daquela cobrança toda do dia a dia, das provas. Quando você termina ali, depois que cai a ficha, você vê que vai sentir falta realmente, porque bate aquela saudade ali da sua turma, dos seus colegas, dos seus amigos que estavam ali todo dia, que você conversava, tirava dúvidas, tinha suas brincadeiras. Agora você não vai estar vendo todo dia mesmo. Vou sentir um pouco de saudade aqui no colégio. Essa questão das minhas amizades que eu via todo dia, apesar de elas continuarem mais pra frente, e da minha turma, dos professores, porque sempre foram professores que fizeram uma amizade com a nossa turma, então era um ambiente muito gostoso de estar, um ambiente muito bom de estudar. E nossa turma, apesar de ter grupos que separavam, alguns grupinhos específicos, ela era uma turma muito unida, então a gente fazia muitas coisas juntas, nós tínhamos eventos que a gente fazia ali entre a gente, então era uma turma muito unida e organizada. Eu acho que isso vai dar um pouquinho de saudade mesmo. Terminando o terceirão, né, cada um segue o seu caminho, tem sua ideia, mas acredito que o principal mesmo é a questão da faculdade. Então, é passar no vestibular e ter aquela boa notícia de passar na faculdade e saber que você vai conseguir realizar seus sonhos. É algo muito bom ali, a experiência de ter passado na faculdade, foi uma notícia muito boa que eu recebi. E o vestibular da Intel, quando eu fiz, ele é um pouco diferente do habitual, não é que nem um Enem ou uma FUVEST da vida, ele tem suas etapas específicas ali, ele tem uma etapa voltada para uma prova só de matemática, uma etapa que é mais voltada para a questão de redação e de escrita mesmo, e uma última etapa que é a questão de trabalho em grupo, que a gente realiza a criação de um projeto com pessoas que estão ali no meio do processo com a gente. Então, mesmo sendo diferente, o processo seletivo, acredito que o colégio me ajudou muito. Então, eu me senti bem preparado para prestar o vestibular da Intel e conseguir passar lá. E acredito que toda a experiência que eu vivi aqui na escola vai me ajudar a seguir na faculdade, principalmente os trabalhos em grupos que a gente fazia, aula de oratória que ajudava a gente nessa questão de trabalhos em grupos e a fazer apresentações. Muito da formação que a gente tem aqui no colégio, que além de ser voltada apenas para o vestibular, também é uma formação um pouco mais voltada para a questão pessoal mesmo, que a gente tem algumas matérias que abrangem mais isso, vão me ajudar bastante na faculdade em diversos quesitos, seja na comunicação, trabalhos em grupos, as atividades, os projetos que eu tiver fazendo na faculdade. Acredito que vai ser um bom auxílio à experiência e os aprendizados que eu tive aqui do colégio. Bem, voltado mais pro pessoal aí que tá no primeiro ano, tá chegando aí, caindo de paraquedas no ensino médio, ou que tá ali no meio termo, né, pessoal do segundo, e também os que estão chegando aqui na reta final, que é o terceiro do médio. Minha mensagem pra vocês é: tenham bastante dedicação, se dediquem aos estudos, não deixem de fazer o que você gosta. Se você gosta de praticar algum esporte, pratique. Se você gosta de jogar videogame, também jogue, mas tenha o seu foco naquilo que vai ser bom pro seu futuro. Você pode se divertir, ter um momento com seus amigos, passear com a sua família, e tudo isso é muito bom. A gente não pode deixar de fazer isso, senão a gente fica sobrecarregado mesmo. Mas acredito que o principal mesmo tem que ser os estudos. Os estudos é o que leva a gente pra frente, o que garante pra gente um bom futuro mesmo. E aqueles que estão chegando agora no terceiro do médio, é a reta final de vocês. Esse é o ano de vocês. Assim como ano passado foi o meu ano de estar ali na correria pros vestibulares, não deixem de prestar os vestibulares, pensem na faculdade. Mesmo aqueles que não sabem o que quer fazer ainda, não tem uma faculdade muito em mente,
realmente, às vezes eu sei que é realmente difícil de decidir. Eu mesmo demorei para ter minha decisão. Acredito que dá para vocês ainda terem esse tempo de pesquisar. Pesquisem um pouco sobre as faculdades, sobre os professores de cada uma, sobre como é cada faculdade, o que vocês realmente têm interesse, procure os seus gostos. Se você gosta de algo voltado para medicina, pesquise faculdades a respeito disso. Isso vai ajudar bastante na decisão de vocês e aproveitem também a oportunidade que vocês têm de fazer simulado. O simulado realmente é um diferencial que vai ajudar vocês lá no fim do ano, quando vocês estiverem fazendo a prova. A pressão sobre vocês vai ser um pouco menor, vocês vão conseguir fazer a prova estando mais tranquilo, mais relaxado e com conteúdo ali na cabeça de vocês. Eu acredito que isso vai ser muito bom. E o pessoal que está entrando aí do ensino médio, aos que estão chegando ao primeiro, que está no meio termo, também estudem bastante. Então vocês têm bastante tempo aí para tirar dúvida, para aproveitar essa etapa do ensino médio. É algo bem difícil mesmo, vai ser bastante cobrado de vocês, os professores. Então acredito que se vocês focarem desde o início do ensino médio e até quem está nessa fase intermediária ali do segundo, vocês vão conseguir ir muito bem ali no final do terceiro do médio. Vocês vão conseguir ir para o lugar que vocês querem ir, seja na faculdade, seja para algum emprego, independente da escolha de vocês ao final da escola ali do colégio, quando vocês terminarem, tenho certeza que vocês vão estar conseguindo ter a opção da escolha, de escolher para onde vocês querem ir, de escolher o que vocês querem fazer e não ficar preso em algo por não ter estudado alguma coisa em um tempo atrás, ter deixado de fazer alguma coisa ali para o seu futuro em troca de diversão, algum momento específico. Aproveitem bem esse momento e garanto que vocês vão conseguir fazer o que vocês realmente desejam após o terceiro do médio. Também essa foi um pouco do que eu tinha para falar aqui para vocês, principalmente ao pessoal do colégio, quem vai entrar, que vai conhecer o colégio. Acredito que aqui é um ambiente muito bom para se desenvolver tanto como estudante, como pessoalmente também, por causa algumas matérias como projeto de vida, que os professores auxiliam a gente ali também com o processo de preceptoria, que forma a gente como pessoa. Então acredito que o Colégio Camisa e Colinas fez uma grande diferença na minha vida e que é um ambiente muito bom de se estar para estudar e se formar como pessoa. Agradeço aí pela atenção de todos e até a próxima.